Agora são os procedimentos para o cálculo do atraso térmico, e ele tem algumas semelhanças com o cálculo da transmitância térmica. A primeira semelhança é que antes do cálculo do atraso térmico propriamente dito, a gente também tem que calcular alguma outra coisa, assim como na transmitância térmica a gente calcular a resistência, né? Então, para o atraso a gente tem que calcular a capacidade térmica. E a capacidade térmica, ela ela também é diferente para elementos homogêneos e elementos heterogêneos, assim como a resistência térmica. Então, por exemplo, essa parede que está aí no slide, representada, para a capacidade térmica, ela é um elemento homogêneo. Então, as camadas são três camadas, né? E essas camadas elas são homogêneas em toda a extensão da parede. A gente só tem, fazendo aquele paralelo com a resistência elétrica, né, a gente só tem resistência em série, a gente não tem resistência em paralelo. E para elemento homogêneo, a gente usa uma fórmula muito simples também. E ela tem duas partes. Eu sugiro a vocês usar a segunda parte, a que está depois do segundo sinal de igualdade, que é só pegar a espessura, multiplicar pelo calor específico, que é esse Czinho, e o Ρ, que é a densidade de massa aparente do material. Então, de novo, é uma fórmula muito simples, assim como na resistência, né? Em que a gente usa a espessura, que a gente vai ver no desenho, espessura sempre em metros. O Czinho, que é o calor específico, tabelado, a gente pega na tabela da 15.220, e o Ρ também tabelado. Então, você vai pegar um dado em uma imagem e a espessura da camada na imagem e os outros dados numa tabela da norma. E quando ele é homogêneo, as resistências estão todas em série, né? Então a gente faz um cálculo desse para cada camada e soma e a gente vai ter o CT final. E aqui é a tabela da norma onde a gente consegue pegar esses valores, né? Então, o primeiro ali, o Ρ, é a densidade de massa aparente e o último, que é o C, é o calor específico do material. Aqui a gente tem um exemplo de um material heterogêneo, né? Ele é heterogêneo também para resistência térmica, né? Então funciona da mesma forma, inclusive a mesma imagem. E a gente tem duas seções. A gente tem uma seção que é só argamassa e uma seção que tem a revestimento de argamassa, bloco, revestimento de argamassa. E, e por que são duas seções? Que o comportamento da energia térmica incidente na parede, onde só tem argamassa, ela vai demorar um tempo diferente para atravessar em relação à parte do bloco que tem revestimento de argamassa, bloco e revestimento de argamassa. E a gente considera para isso se um raio de energia solar estivesse incidindo na parede na horizontal. Então esse raio horizontal, se ele pegar ali onde está a argamassa de união entre os blocos, ele vai atravessar só a argamassa. E se ele pegar aonde tem um bloco, ele vai atravessar argamassa, bloco, argamassa. Então são duas seções. Essa energia térmica ela vai atravessar com tempo diferente e vai chegar com intensidade diferente dentro do ambiente. Então são duas seções que estão em paralelo. E da mesma forma que a gente faz uma ponderação quando a gente tem um elemento heterogêneo para resistência térmica, a gente faz a mesma ponderação para capacidade térmica. Então, a gente pega a área de influência de cada uma dessas seções, calcula ela e joga nessa fórmula, que essa fórmula é uma ponderação. Então, a gente calcula todas as capacidades térmicas que estão em série primeiro, né? E depois joga para cada uma das seções que estão em paralelo, depois joga nessa fórmula para a gente ter o CT final. E uma coisa muito interessante é que vocês se lembram com a resistência térmica, a resistência térmica do ar era tabelada, né? Nesse caso aqui, a capacidade térmica do ar é zero. Então a gente não considera ela no cálculo. E agora a gente chegou no cálculo de fato do atraso térmico, né? E ele também está dividido entre elementos homogêneos e heterogêneos. Então tem um cálculo específico para elementos homogêneos
e um outro cálculo para elementos heterogêneos. Só que a classificação de elemento homogêneo é um pouco diferente do que a gente viu até agora. Quando chega no atraso térmico, o que ele considera, a norma considera elemento homogêneo? É um fechamento uniforme de uma camada só, como por exemplo uma pele de vidro. Então, se ele tiver mais de uma camada, ele já é considerado heterogêneo. Então, aquele fechamento lá de drywall, que era duas folhas de gesso acartonados recheado com lã de rocha, que a gente viu que ele é classificado como homogêneo para resistência e capacidade térmica, aqui ele seria heterogêneo. Ok? Então a fórmula é essa para elemento homogêneo e é muito simples. Então você tem esse número aí que é uma constante, né? É 0,7284 vezes a raiz quadrada do RT minúsculo vezes o CT que a gente acabou de calcular. Agora, quando o elemento é heterogêneo, e aí elemento heterogêneo é qualquer, para atraso térmico, é qualquer elemento com mais de uma camada ou com resistências em paralelo. Então, se ele tem mais de uma resistência em série ou resistência paralela, ele é heterogêneo para atraso térmico. E a gente parte dessa fórmula aí. Então, ele tem uma constante também, um número que é constante, vezes o RT vezes raiz quadrada de B1 mais B2. Só que o RT a gente já tem, e a gente não tem nem B1 nem B2. O B1 e o B2, a gente vai ter que usar outras duas expressões para poder calcular os dois. Então vamos lá. Essa aqui é a fórmula do B1. Então tem uma constante vezes o B0 dividido pelo RT. De novo a gente tem um RT, mas a gente não tem um B0. Então a gente tem que calcular primeiro o B0. Então o B0 é a capacidade térmica daquele fechamento menos a capacidade térmica da camada externa. E qual que é a camada externa? Sempre vocês vão ter um sentido de fluxo de calor. Então, por exemplo, numa parede convencional, revestida com argamassa dos dois lados, a camada externa vai ser a camada de argamassa do lado externo. Então, a gente faz um cálculo de CT lá só para a camada externa. Então, a gente vai pegar lá a espessura da camada externa vezes o Czinho vezes o Ru, que a gente pegou na tabela. A gente vai ter o CT externo, vai subtrair do CT total que a gente achou e joga lá na fórmula do B1. Aí joguei na fórmula do B1, consegui achar o B1. E agora a gente vai ter que achar o B2. E o B2 é uma fórmula um pouco maior, mas todos os valores a gente já vai ter. Então, ele tem uma constante, aí a gente vai pegar o lambda, o ρ e o czinho da camada externa. Então, por exemplo, naquele exemplo, naquilo que eu falei lá, se é uma parede convencional revestida, a camada externa vai ser a camada de argamassa. Então, vou pegar o lambda da argamassa, o ρ e o c dela, multiplicar os três, e eu vou calcular a resistência só para a camada de argamassa também, nesse caso, né, que vai ser a argamassa. E uma coisa muito relevante é que se o B2 for negativo, a gente anula ele, a gente não usa ele na expressão, usa só o B1. E aí fez o cálculo, a gente chega no atraso térmico que ele é dado em horas, ele é um valor em horas. A gente vai chegar no valor 1,35 horas, 2,56 horas, ok? E agora vamos a um exemplo, que é aquele mesmo exemplo que eu dei quando a gente calculou a transmitância térmica, né? Só que agora a gente vai calcular o atraso. Então são blocos de concreto simplesmente empilhados. E como a gente já viu anteriormente, eles só têm duas seções, a seção A e a seção B. E nessa altura aqui vocês já vão ter calculado, a gente já calculou, né, a área delas. E o cálculo da área é idêntico, né? Então a gente tem um cálculo aqui que da área do A deu 0,0038 e a área da seção B deu 0,03135 metros quadrados. E aí a gente vai pegar a parte da parede dos blocos, né? Então eu tenho ali a espessura da parede do bloco, a espessura do bloco, né?
que são 9 centímetros. Lembrando que eu sempre tenho que colocar em metros, então por isso que está 0,09, vezes 1, que é o C, e vezes 2.400, que é o RU, que eu peguei na tabela. Então eu cheguei aí a 216 kJ por metro quadrado Kelvin. E aí eu cheguei também no CT para a seção B, que aí ela tinha 3 camadas, né? Que uma camada era de ar, e como eu falei anteriormente, ar não tem capacidade térmica, então a gente coloca um zero, e a capacidade térmica de B deu 96 kJ dividido por metro quadrado Kelvin. E aí eu jogo naquela fórmula da ponderação e cheguei a 105 kJ dividido por metro quadrado Kelvin. E de novo, aquilo que eu falei para resistência térmica vale para capacidade. O meu CT final aqui, ele tem que estar entre o CT de B e o CT de A. Então ele não pode ser menor que 96, nem maior que 216. Se der um número maior ou menor que esse intervalo, está errado. Aí tem que refazer o cálculo. E aqui só chamando atenção na fórmula do CT aqui, a área de A foi multiplicada por 3, porque a seção A se repete 3 vezes, e a área de B foi multiplicada por 2, porque a seção 2 se repete 2 vezes. Então a gente já calculou o CT para essa parede, né? Aqui mostrando onde que a gente conseguiu pegar esses dados, né? Então peguei dado concreto normal e o valor maior para a densidade de massa aparente, que é o RU, né? E o valor 1 ali, que era o valor do calor específico, que é o C. Lembrando que a tabela é bem maior, né? Isso aqui é só um recorte dela. E agora a gente vai para o cálculo do atraso térmico de fato. E esse elemento é um elemento heterogêneo, né? Então eu vou ter que calcular o, o B0, o B1 e o B2. Então começando pelo B0, eu já calculei o CT que deu 105, né, que a gente acabou de calcular. Então eu vou calcular o C agora da camada externa. A camada externa é uma parede de concreto de 2 centímetros. Então vou colocar 0,02, a unidade medida sempre em metros, né, vezes 1 vezes 2.400, que é 57. Aí o B0 deu 57. Joguei na fórmula do B1, o B1 deu 98,2. E depois de lançado todos os dados na fórmula do B2 e feito o cálculo, ele deu menos 3,6. Então desconsidero o B2 nesse caso e jogo lá na fórmula do atraso térmico. E esse fechamento ele proporciona um atraso térmico de 1,8 horas. E esse é o resultado final do cálculo do atraso térmico. Essa foi a referência que eu usei, né, a NBR 15.220. E repito que eu falei na aula anterior, a norma traz outros exemplos. E é extremamente interessante que vocês vejam esses exemplos da norma e a metodologia do cálculo que eu acabei de falar aqui. A norma também descreve essa metodologia. Então, é muito interessante vocês acessarem esse material também para conseguirem entender melhor o cálculo. Mas eu estou à disposição via WhatsApp, via e-mail e também, caso seja necessário, eu posso marcar um momento síncrono com vocês para a gente conversar sobre o cálculo dessas propriedades térmicas.